Então vamos começar, né? Para quem não sabe, Silvio Carneiro é um sobrenome de origem suíça, né? Então por isso que eu sou tão pontual assim. Acho que 2 minutos já tá de bom tamanho. Mas bom, primeiro bom dia para todo mundo. Acho que é um prazer estar aqui para aprender, né? Na verdade, eu vim aqui só aprender sobre LGPD, porque realmente não está fácil. E acho que a tarefa dos palestrantes aqui não vai ser tão simples assim, né? Então, a ideia é mais um bate-papo para a gente aprender, né? O Fábio, que é o nosso especialista, eu sou só esse rostinho bonito para apresentar o webinar, né? E a gente tem uma presença aqui de um time de peso aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né? A gente tem a Aline, que trabalha no jurídico do Carrefour, né? E faz parte do comitê de implementação da LGPD no Carrefour. O Rafael, que trabalha na Oi, faz parte no jurídico da Oi, faz parte desse comitê de implementação. O Marcos, que, para aliviar todo mundo, é o único aqui que não é advogado, ainda bem que tem um não advogado aqui, porque ficar 1h30 escutando só advogado não ia ser fácil. Então, você tem a tarefa árdua aí de não deixar que a gente fique chato no webinar, tá? E o Fábio, que é, enfim, o nosso especialista aqui do escritório em LGPD e que vai aprofundar um pouco o tema, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença, o tempo, a disponibilidade de todos, né? E passo já a palavra para o Fábio aí para fazer alguns comentários iniciais aí especificamente sobre a LGPD. Bom dia a todos. Realmente um prazer estar aqui, uma honra ter Aline, Marcos e Rafael aqui como nossos participantes aqui, nossos convidados para falar da LGPD. O tema realmente não é fácil, né, Diogo? A gente vem enfrentando aí desde 2018 uma saga, uma verdadeira saga, uma novela mexicana com relação à vigência, autoridade institui, não institui, enfim, né? Só para a gente ter uma ideia, até para fazer aqui um breve resumo do tema, né? A gente passou inicialmente por uma vigência que era no início de 2020, depois ela passou para o segundo semestre de 2020, e esse ano você já teve aí uma série de combinações de vigências diferentes, né? Passando por agosto de 2021, agosto de 2020, janeiro de 2021, maio de 2021, dezembro de 2020, e agora, finalmente, semana passada, o Senado Federal aprovou a MP 959 e excluindo a questão da prorrogação da vigência do LGPD, ou seja, a gente está aguardando aí só a sanção ou veto presidencial para que a LGPD efetivamente entre em vigor, né? Sem esquecer que no meio do caminho a gente teve uma alteração mais importante na LGPD que passou as penalidades a serem aplicáveis, né, a vigerem só a partir de agosto de 2021. Ou seja, um trabalho bem facinho para quem está trabalhando com LGPD e implementação nas empresas, né? Um ponto que é interessante, que semana passada, enquanto o Senado discutia a aprovação da LGPD, a presidência corria por fora e soltava um decreto apresentando a estrutura organizacional da autoridade nacional. Com isso, acho que a presidência sinaliza aí um caminho de, talvez, nos próximos dias, pelo menos se o tempo for bem aproveitado, deveria ser assim, para instituir, de fato, a autoridade nacional, né, indicando, nomeando aí a sua composição de diretoria, né? Outro ponto interessante desse decreto, que saiu semana passada, é que o decreto reconhece como exclusividade da Agência Nacional de Proteção de Dados a competência de aplicar as penalidades. E aí talvez alivie um pouco o fardo de quem trabalha, das empresas, de quem trabalha com a LGPD, dando uma munição aí para as empresas extra, para tentar evitar que outros órgãos tentem aplicar a LGPD para penalizar as empresas, né? Foi até engraçado, semana passada eu vi que umas charges, enfim, algumas pessoas estavam googando, né, procurando no Google como implementar a LGPD em 6 horas, em 24 horas, quer dizer, todo mundo ficou, de novo, de cabelo em pé, né? E acho que tem sido um pouco essa a história da LGPD desde o começo, né? Muita confusão, enfim, acho que no período de pandemia isso se agravou um pouco,
né, por conta, acho que, da ebulição legislativa e normativa que a gente teve aí nos últimos meses, mas parece que, não vou dizer que está chegando ao final, porque eu acho que é um novo começo, mas parece que, pelo menos agora, a gente tem uma sinalização um pouco mais de segurança, realmente, de quando passa a vigorar, de quando as penalidades passam a ser aplicadas, a expectativa da autoridade nacional ser efetivamente constituída ainda esse ano. Quer dizer, dentro desse cenário, a gente vê aí que o trabalho de todo mundo não tem sido nada fácil, né? E aí, voltando aqui para os nossos convidados, né? Dentro dessa confusão, queria pegar e entender com vocês, né? Ver na opinião de vocês, tanto do ponto de vista jurídico, quanto de compliance, quanto operacional mesmo, se o quanto, né, essa confusão da vigência tem atrapalhado ou atrapalhou as empresas para implementar aí os processos de adequação, né? E acho que, enfim, se a gente puder começar com a Aline, que me dá para a gente a sua opinião aí sobre esse ponto. Bom dia a todos, um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão sensível e confuso, né, como você mesmo mencionou, Fábio. O que mudou no nosso dia a dia? A gente tem um volume muito grande, né? Trabalhando com varejo, qualquer dado, ele tem um volume muito grande. E a gente tem que adaptar todos os nossos departamentos, todos os nossos setores e todo o nosso gerenciamento de documentos a isso. E todos os times estão sendo treinados e participando por diversos questionários para fazer mapeamento de gaps e até mesmo entender se as políticas que a gente tem hoje, elas estão consistentes com a necessidade de adequação à legislação. E tem sido um trabalho bastante árduo. A gente tem um volume de mais ou menos 25 mil fornecedores, fora a questão dos dados de consumidores, né, de clientes, e também dos dados do banco, porque o Carrefour também tem a ponte do Banco Carrefour. Então, a gente tem dados sensíveis, dados financeiros e dados pessoais. A gente tem uma preocupação muito grande em fazer com que essa implementação não seja tombada e que seja mesmo uma mudança organizacional. Eu acho que é isso que é o mais importante, é fazer com que tudo isso entre no fluxo e que seja medida a eficiência ao passar do tempo. Então, muito mais do que implementar e adequar os nossos sistemas, que já tinham muitos sistemas, o Carrefour hoje tem mais de 200 sistemas para a tratativa da operação mesmo, é entender como esses sistemas estão efetivamente adequados e como que a gente vai conseguir mensurar a nossa eficiência. Acho que o ponto de boas práticas ele está sendo muito discutido entre as empresas e associações. São nortes que a gente tem adotado também, entender, compartilhar experiências, que eu acho que também é muito importante. Acho que perdemos a Aline. Caiu, mas a gente, se alguém quiser também responder a pergunta, fica à vontade. Posso aqui a resposta da Aline, né? De fato, a questão desse problema legislativo em torno da vigência, ela acaba gerando desgaste no enforcement, né? O Fábio já pontuou a questão das vacácios que a gente vem tratando. Então, lá na 13709, nós viemos com 18 meses. Depois, lá no apagar das luzes do mandato do Temer, fomos para 24 meses, né, igualando a questão do GDPR. Aí teve a questão das sanções, com o processo de pandemia, com a 14010 passamos as sanções para agosto. Eis que surge uma MP, que na verdade ninguém sabe de onde veio essa MP, né, e tem uma curiosidade, que a MP ela trata do pagamento do auxílio emergencial. Assim que essa MP apareceu, na minha interpretação inicial, era um texto natimorto, porque era um dispositivo que não conversava com o objeto da MP. Bom, de natimorto não teve nada, teve os desdobramentos. Eis que semana passada teve votação na Câmara, retrasada da Câmara, aí fizeram aquele acordo de lideranças, jogando para 31 de dezembro. Depois veio o Senado, que
ficou desconfortável com esse prazo e entendeu prejudicado o dispositivo da MP e suprimiu o referido dispositivo. E, na verdade, se resolveu muita coisa, mas não se resolveu tudo. Passamos, então, a discutir quando da entrada em vigor da LGPD. Bom, aí, como o Fábio disse, teve aquelas charges, o famoso meme do já é LGPD na Austrália, né? Acabou que o Senado, logo depois, emitiu uma nota falando, não, vamos aguardar a sanção ou veto do presidente para que a LGPD possa entrar em vigor. O que sou estranho, né? Hoje, se você for discutir dentro do meio, acaba ficando dividido o entendimento. Tem gente que entende que a LGPD já entrou em vigor e tem outros que entendem, como no Senado, que a LGPD só vem entrar em vigor após sanção e veto. A curiosidade é que, uma vez que esse dispositivo foi suprimido da MP, o presidente da República ele passa a não ter ingerência sobre essa matéria. Então, isso acaba permeando um tema, gerando uma instabilidade, que, consequentemente, acaba enfraquecendo o enforcement dos agentes de tratamento. De todo esse cenário, é interessante a gente lembrar os principais argumentos tratados. O primeiro foi a questão econômica das empresas diante do impacto da pandemia, né? onde a MP 959 ela jogava vigência para maio de 21. E, como eu disse, em um acordo de lideranças, botaram essa vigência para dezembro agora. Então, vamos lá. Se estamos falando em recuperação econômica, é razoável o prazo de dezembro? Por que esse prazo proposto? Parece que foi nem para mim, nem para você. Vamos botar aqui dezembro e tentar adiar mais uma vez essa prorrogação. De fato, será que em dezembro as empresas já estão começando a restabelecer a sua questão econômica? Eu acho precoce, né? O prazo inicial de maio de 21, ele é razoável, porque você tem uma estimativa que até lá, pelo menos, a economia comece a oxigenar, pós-impacto pandemia. Então, ficou um cenário meio esdrúxulo, que acabou piorando, porque existe em paralelo uma outra discussão sobre os efeitos retroativos da própria LGPD. Então, imagina o seguinte cenário, né? Um titular tentou exercer o seu direito, vamos chutar uma data aqui de 17 de agosto, perante um agente de tratamento. Esse agente de tratamento, por questões operacionais, enfim, não conseguiu atender essa solicitação e acabou não fornecendo as informações solicitadas pelo próprio titular. Note que, na época da solicitação, como eu disse aqui, chutei uma data de 17 de agosto, a MP ainda vigorava, ou seja, a LGPD era para estar em vigor apenas em maio de 21. Por questões até em respeito ao ato jurídico perfeito, não foi possível que o agente de tratamento fornecesse aquela informação titular. Então, vamos lá. A partir da sanção ou veto presidencial, né, que é o que está se discutindo hoje, poderia o titular alegar um descumprimento legal por parte do agente de tratamento? Isso é mais um ponto que merece ser debatido, talvez isso seja levado ao STF, eu acho importante, né? E por que eu disse isso tudo, né? Para ficar claro, a questão da insegurança tomada por esses agentes de tratamento, implicada por esses agentes de tratamento. Então, eu acho que isso acaba prejudicando, sim, o processo de adequação, mas concluindo aqui minha fala, até para não tomar o tempo do Marcos, nós estamos falando de uma matéria que começou a ser debatida em 2010, né? Se passaram 10 anos e a gente está discutindo a entrada em vigor. Ou seja, a gente discutiu muita a vigência e não discutimos absolutamente nada sobre regulamentação. A gente não faz ideia de quando essa regulamentação pode vir, né? E piorando o cenário. Um outro argumento utilizado no caso da MP 959 era a ausência da NPD, que é o órgão responsável pela matéria.
A gente não tem nenhuma diretriz. Depois da votação do Senado, saiu esse decreto citado pelo Fábio, criando, de fato, a NPD. Só que nós ainda temos um processo enorme a seguir. Nós temos nomeação, nós temos sabatina. Outra pergunta que se faz: é razoável esperar a fixação do prazo de vigência para que seja publicado o decreto da NPD? Para mim não faz o menor sentido, né? Mas, enfim, eu acho que, infelizmente, existe um enfraquecimento do processo de adequação, mas eu acho que a gente deve deixar isso de lado e tratar internamente com a seriedade que o tema merece. Acho que 2 pontos aqui que são importantes, né, Rafael, como você comentou, a questão da NPD, realmente, da nomeação aí, da diretoria, etc., porque tem uma consequência disso, que é a regulamentação da lei, de vários pontos que realmente geram dúvida ou que precisam de maior esclarecimento, né? E o segundo ponto dá uma segurança jurídica, realmente, para saber como as empresas e as pessoas vão lidar, na verdade, com esse período, enquanto LGPD vigente, mas penalidade suspensa, quer dizer, penalidade guardando vigência, né? Enfim, então acho que é um ponto super importante, realmente, que vai causar aí muito embate nos próximos meses, enfim, né? E, Marcos, na tua visão, essa questão toda de vigência para implementação na prática, afinal de contas, acho que quem está mais na ponta de lança aqui de todo mundo é você, né? Quem sofre mais as dores aí do dia a dia da implementação é você. Então, se você puder dar uma palavrinha para a gente, contar aí um pouco o que você acha que tem sido as dificuldades das empresas. Claro, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. De fato, tem sido meses bastante complexos, né? O Rafael tá embarcado aí com a gente nessa luta aí, nessa saga durante os últimos meses. A minha percepção é de que claro que todo esse debate sobre início de vigência ou não, né? Se é agosto, se é dezembro, se é maio, se é agosto de 21, atrapalha bastante porque tira muito da previsibilidade e da possibilidade de planejamento das empresas, né? Não é um trabalho fácil. Toda a adequação a esse processo, aí pegando o gancho do que a Aline havia comentado anteriormente, não é só você escrever uma política, não é só você adequar uma política, você precisa adequar toda uma cultura, né? Seja dentro da empresa quanto fora da empresa também. Isso não é fácil. Mas, assim, tentando resumir a minha fala, o que eu acho mais importante, a gente tentou adotar isso como princípio nos últimos meses, foi o nosso prazo sempre foi agosto de 20. A gente nunca tirou o foco, nunca tirou o farol do prazo de agosto de 20. E acho que isso facilitou muito internamente para todo o processo de adequação. Né, ainda falta, acho que como todas as empresas, uma estrada aí para trilhar, trabalho para fazer. Mas, enfim, a gente se prontificou desde o início de que em agosto de 20 estaríamos prontos, né? Então, acho que isso ajudou muito e acho que as empresas que adotaram esse caminho tendem a ter, eu não diria uma vida mais fácil, porque esse novo contexto de LGPD não vai ter vida fácil para ninguém. O grau de complexidade é realmente muito grande. Mas eu diria que terão uma vida um pouco facilitada, porque você não se pega naquele contexto de, estou esperando para maio de 21, para dezembro de 20, para agosto de 21, e de repente você acorda com a notícia de que entrou em vigor, e possivelmente aí isso chegou a ser aventado em algum momento, teria efeitos retroativos, né? Que seria um negócio mais maluco ainda. Então, no nosso caso, a nossa premissa sempre foi essa: o prazo é agosto de 20. Isso tudo alinhado, tanto com a diretoria executiva quanto com o próprio conselho. A gente nunca tirou isso do nosso norte. Eu acho que isso, para a gente, pelo menos, foi uma decisão bastante acertada e, enfim, a gente conseguiu colocar de pé o que a gente entendia ser mais crítico, né, e mais sensível nesse processo. Como eu falei, ainda tem trabalho a ser feito, esse é um trabalho que, na verdade, vai ser algo contínuo, né? A LGPD não é um projeto que se encerra por si só. Vai ter que ser incorporado aí no dia a dia das empresas, processos, produtos, etc.
E a gente está caminhando aí com com a continuidade desse processo de adequação que vai levar aí para todas as empresas muitos meses. Bacana. Aline, você quer, acabou caindo, voltou, né, Aline? Você quer terminar? Pô, você estava concluindo o teu pensamento? Acho que o Marcos falou bastante também. É um processo contínuo, a gente tem que tratar isso como melhoria contínua, é quase um Lean de LGPD, e entender também que essa gestão de dados ela pode também ser muito favorável às operações. Assim, para a gente do varejo, que esses dados estejam seguros e que também sejam entendidos como um ativo para a gente. Não apenas pensando na LGPD como um aspecto, obviamente, que é bom pela a proposta em si da LGPD, mas entender também que ele pode ser um braço para a nossa operação, para os nossos planejamentos. Então, e fazer com que todo mundo da empresa entenda isso, acho que pode ser mais fácil para a gente conseguir fazer essa mudança de mindset para a cultura organizacional. Acho que isso é muito importante também. Fora os pontos de cyberataque, que eu acho que todas as empresas estão bastante preocupadas, já tem muito tempo, não é novidade, mas em relação à questão da imposição das multas, o cyberataque ele fica mais latente, então é um risco grande e com reflexos financeiros, obviamente, e até de imagem para as empresas. Então eu acho que em contrapartida aos pontos negativos e da dificuldade de adaptação de todas as empresas e sistemas, que não tem sido fácil, a gente também pode levar um ponto positivo de que essa gestão de dados ela pode ser, de fato, entendida como um ativo para as empresas. Sem dúvida, sem dúvida. E como vocês comentaram, né, eu acho que a questão da vigência acaba ficando um pouco em segundo plano, né? Quando você olha põe como uma meta aí agosto de 2020, inicialmente previsto, depois das primeiras alterações, mas acho que as empresas que utilizaram esse mindset, ou seguiram nesse mindset para a implementação dos projetos de adequação, eu acho que saem na vantagem, né? Obviamente, como diz o ditado, nunca é tarde na vida para começar, né? Mas, com certeza, acho que as empresas começaram antes, tendo esse prazo como target, estão numa vantagem aí, porque já percorreram um bom caminho já da adequação, né? Se não e já pode tratar isso como um piloto, né? Já que não tem a questão da multa, está ainda um pouco mais distante, a gente trata como um piloto e vê o que está dando certo, o que não vai dar certo, para ter tempo de reação também. Então, acho que isso é importante. Todo mundo que usou esse prazo mais conservador de agosto, então, na verdade, só vai se beneficiar e fazer o seu autoteste, né, dos sistemas e das adequações necessárias. Com certeza, com certeza. E aproveitando o gancho da questão da multa, das penalidades, né? Pegando aquela ideia enquanto eu não multo a não utilização do cinto de segurança, ninguém usa o cinto de segurança, né? Então, quer dizer, enquanto não tem penalidade, parece que ninguém segue a regra, né? Vocês acham que esse contexto de adiamento da penalidade, que num primeiro momento é bom para as empresas, né? Porque, enfim, dá um prazo a mais para elas se adequarem, vocês acham que isso é bom ou ele prejudica a questão de engajamento, de implementação, de conseguir fazer o time todo abraçar a ideia e tocar o projeto para finalizar, enfim, obviamente finalizar o projeto de implantação, né? Mas não o LGPD como o projeto de LGPD, como o Marco falou, é um projeto para a vida da empresa, né? Mas nesse primeiro momento, essa questão do adiamento das penalidades atrapalha ou ajuda? Rafa, o que você acha? Fábio, eu acho que o processo de adequação ele não pode se pautar pelas penalidades, né? Esse prazo ele foi interessante, especialmente pela intenção, que é dar um prazo maior para as empresas se adequarem, mas ele passa uma falsa sensação de ausência de ameaça. Importante notar que essa prorrogação ela é exclusivamente para as penalidades possivelmente aplicadas pela ANPD. Hoje em dia, se formos analisar friamente, não existe nenhum efeito prático. A ANPD não está nem atuando ainda, né? Ela não foi nem formada. E, em paralelo, já existem diversas outras autoridades atuando na matéria, fiscalizando, impondo sanções. Recentemente, nós tivemos
o caso da Senacom, que foi motivado pelo Cambridge Analytics, né? A decisão da Senacom ela foi baseada no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor. Mas ela cita a LGPD. Então, assim, a LGPD, ela, de uma certa forma, ela já traz um induzimento para diversas autoridades. Aí, o que a gente conversou agora no início? Qual foi a intenção da prorrogação da aplicação das sanções? Dar um maior prazo para as empresas se adequarem à LGPD em si, né? Caso as mais diversas autoridades comecem a aplicar sanções de forma irrestrita, essa prorrogação ela acaba perdendo a sua eficácia, né? Porque se por um lado eu não tenho a multa da ANPD, por outro eu passo a ter as multas aplicadas pelos mais diversos órgãos, que a gente já tem visto, né? Então eu entendo, concluindo a minha fala, eu entendo que não há motivos para conforto. Essa falsa sensação, a gente não pode trazer essa falsa sensação para dentro das empresas, porque a gente já escutou falar, inclusive, em lei sem dente, né? Que não tem, por enquanto, ela não morde. Não, ela morde. E isso já se fez, isso já está nítido para todo mundo que atua na matéria. Então, eu acho que, apesar disso acabar influenciando, eu acho que o processo de adequação tem que esquecer a questão da penalidade. E sem motivo algum para que o corpo das empresas relaxe quanto a isso. Eu concordo com... Perdão, Fábio. Concordo com o Rafael. Acho que você tem uma falsa sensação de segurança quando você faz essa leitura de que as penalidades só vão ser aplicadas em agosto de 21. Não. Na verdade, esse texto está restrito à NPD, né? Mas até lá vai ter uma longa jornada aí de discussão, enfim, de judicialização dessa matéria, no meu entendimento. Conforme o Diego comentou lá no início, eu não sou advogado, mas eu tento entender um pouco o cenário aí e, no meu entendimento, isso vai acontecer. Eu acho que fatalmente vai acontecer. Então, eu também acho que as empresas não deveriam usar isso como uma leitura, enfim, um paliativo para não percorrer o processo de adequação como ele deve ser percorrido. Vou fazer um mais ou menos aqui, vou fazer um meio lá, meio cá, porque, na verdade, a penalidade só em agosto do ano que vem. Acho que isso é um erro. Eu compartilho da visão do Rafael. Eu acho que o processo de adequação tem que ser feito como tem que ser feito se as penalidades entrassem em vigor agora também em agosto, porque isso pode dar uma falsa sensação de segurança, de tranquilidade, de que até agosto do ano que vem estamos tranquilos, nada vai acontecer. Não, eu acho que isso tende a colocar algumas empresas numa situação de conforto e de tranquilidade que, na verdade, não existe, né? Acho que eu compartilho da visão do Rafael. Eu já acho que a questão da vigência da multa e até do próprio texto, sem prejuízo dos outros órgãos virem a impor multas e cobrar penalidades, a gente teria um contencioso aí possível para discussão, porque eu acho que na legislação já estava prevendo a centralização e o órgão que poderia impor essa multa. Então, eu acho que, sem dúvida, o receio o compartilho do receio. Acho, sim, que os outros órgãos vão impor multas, mas aí eu acho que a gente vai ter um flanco de discussão talvez um pouco mais confortável em vista à legislação. Eu lembro aqui um pouco da discussão, não quero filosofar demais, mas do Ehring, quando ele falava da balança com a espada, da espada com a balança, né? Mas tudo bem. Mas eu já, aí aproveitando o gancho, né? Eu lembro que o Barbosa Moreira, até uns 15, 20 anos atrás, escreveu um artigo que era os 5 mitos da justiça, né? E um dos mitos da justiça era o que ele chamava de abracadabra, né? Que ele achava que a gente tinha cultura que você passou uma lei, abracadabra, o problema está resolvido, né? E as coisas não são bem assim, né? A lei é só o início de um processo de mudança, né? E aqui me chamou muita atenção que a lei, com toda essa confusão que vocês comentaram de um prazo de início e tudo mais, mas ela fixou um prazo de início sem que tivesse uma autoridade
para regulamentar a questão, né? A agência reguladora foi criada agora, aos 48 do segundo tempo, né? Então, a minha pergunta para vocês é dificuldade, né? E como você fazer um processo de adaptação, implementação da LGPD sem a autoridade ali dando algum norte e algum amparo? Imagino que tenha sido um grande desafio, e está sendo, né? Enorme, Diogo. Deixa eu tentar começar por essa aqui, que essa é a minha pergunta favorita, digamos assim. Eu tenho discutido isso em vários fóruns recentemente. Para mim, sinceramente, é uma coisa de maluco, porque você começar um processo dessa complexidade, uma lei nova, uma mudança cultural, não só para as empresas, como para o país, né? As empresas vão ter que se disciplinar a ter um processo. Eu acho que esse é um dos lados positivos da lei. As empresas vão ter que se disciplinar a ter uma relação mais transparente com todo o seu público, né? Seja de clientes, terceiros, etc. Isso eu acho muito positivo, além de outros aspectos. Mas você não ter alguém para arbitrar ou para equalizar entendimento, para equalizar o próprio processo de adequação em si, é muito complicado, né? Eu faço parte do grupo de DPOs das telcos lá no Sint Telebrasil. A gente estava discutindo exatamente isso na semana passada, e eu tentei fazer, tinha um terceiro lá fazendo meio que uma palestra, né, uma apresentação, e eu fiz uma pergunta no seguinte sentido. Hoje, né, você tem empresas que estão sendo apoiadas por, né, empresas de grande, médio porte, de todos os portes, seja por empresas de consultoria, até pelos próprios escritórios de advocacia também. E quando você lê uma legislação, né, eu vou ter um entendimento, o Rafael pode ter outro, o Fábio pode ter outro, isso é normal, né, do processo de leitura e de adequação, né, de entendimento da lei. Então, cada empresa, junto com as empresas que estão apoiando esse processo, pode ser que tenha um entendimento diferente, né? Seja da própria adequação, e aí no aspecto mais complexo da própria aplicação e uso de bases legais. Eu tenho um processo aqui na minha empresa que eu adotei a base legal X, e uma empresa similar à minha, que tem um processo parecido, adotou a base legal Y, né? E aí o meu receio é o seguinte: daqui a, sei lá, 3 ou 6 meses, ou não sei quanto tempo, tem lá a NPD constituída, né? E a NPD vai começar a regular esse negócio. Como é que vai ser isso? A NPD vai começar a ou emitir regulamentações ou começar a fazer os pronunciamentos sobre a forma como ela entende a lei, que aí vai ser de fato a forma que todo mundo vai ter que seguir. E aí como é que faz? As empresas vão ter que ajustar os seus processos de adequação para convergir para o que a NPD entendeu. Então, isso é muito complexo, né? A gente está começando aí por um caminho onde cada empresa está adotando o seu entendimento, que é um processo normal, sem ninguém para arbitrar, sem ninguém para você... Se fosse um processo normal, no meu entendimento, né, a NPD já tinha que ter sido constituída há muito tempo, né, até antes da entrada em vigor da própria lei, e toda a sociedade já estaria interagindo com a autoridade para equalizar esses entendimentos, né? E aí o processo de adequação seria muito mais tranquilo, muito mais fluido. Mas vai acontecer o inverso. A autoridade está entrando depois, as empresas, muitas delas, né, já passaram pelo seu processo de adequação, podem ter tido entendimentos divergentes sobre o mesmo assunto, e aí vai chegar lá, em algum momento lá na frente, a NPD vai dizer: meu entendimento é esse. Alguém foi pelo caminho certo, o outro foi pelo caminho errado. Quem foi pelo caminho errado vai ter que voltar um monte de coisa, vai ter que gastar tempo, gastar dinheiro, enfim. Então, eu acho muito complexo. O que eu acho que vai acontecer, que tende a acontecer, na minha opinião, eu acho que as empresas setorialmente vão tender a se organizar para tentar ter entendimentos setoriais, aí quase que num esquema de autorregulação. Olha, esse setor entende dessa forma, o outro setor entende dessa forma, e aí vão tentar se organizar de forma setorial, estabelecer algum tipo de autorregulação para facilitar a vida delas, porque senão vai ser complicado. Então, tentando resumir minha fala, para mim esse é o aspecto mais complexo. Eu tenho dito isso há algum tempo. Independente
se a lei entra em vigor em agosto, em janeiro, em dezembro do ano que vem, não ter autoridade é muito ruim, muito ruim. Essa questão da organização setorial que você falou faz bastante sentido, né? É uma coisa que vocês se autorregularam e propõem uma solução até para a agência, né? Agora, de um jeito ou de outro, e essa é uma questão jurídica, né? Acho que a agência também não tem que ter uma certa razoabilidade de, ao impor interpretações novas ou divergentes, de ter algum tempo de adequação antes de qualquer sanção, né? Não sei o que o Rafael e a Aline pensam também. Bom, Diogo, antes de entrar na pergunta, né, vale lembrar que a NPD está vigente desde 2018. Os artigos da NPD eles estão vigentes desde lá da lei da 13853, sancionada pelo Temer. Assim, a sensação que nós temos hoje colocaram a lei, vamos lá, todo mundo pega o seu barquinho, peguem suas boias e vamos seguir sem rumo. Então, é isso, a gente está navegando sem rumo. A lei, ela traz direitos e muitas obrigações. Até hoje ninguém sabe para onde se direcionar, como o Marcos falou. Uma coisa meio um cenário complicado de se imaginar, né? Agora, o que nós temos hoje? Nós temos uma lei principiológica, né, sem regulamentação e sem o dono da matéria, para dificultar tudo. Então, eu tenho que tomar até um certo cuidado para não dar munição para o Fábio, porque isso é objeto das nossas discussões. Qual é a saída que as empresas estão adotando? Benchmark. O que a gente tem feito? Vamos lá na Europa, vamos ver o que está acontecendo por lá e vamos tropicalizar isso. A pergunta que eu faço, que o Fábio vai rir, eu vou até fazer minha meia-culpa, seria esse o caminho correto? Né? Assim, nós temos inúmeras fontes aqui bem robustas. Como é que fica o diálogo das fontes? Eu posso sair tropicalizando tudo? Nós já vimos, inclusive, autoridades fazendo essa tropicalização. Teve um caso também recente que a autoridade pediu um documento baseado na GDPR, né? E nessa requisição ela colocou uma matriz de risco do ICO, nem traduziu a matriz de risco. Até que ponto isso é favorável? Né? Hoje nós temos uma lei que possui cerca de mais de 20 artigos que dependem de regulamentação da NPD. Estamos falando de 1/3 da lei, praticamente. E aí, como é que eu faço? Teve uma frase que para mim foi muito simbólica do Orlando Silva, né, que foi o relator da 13709, a LGPD, que quando a lei não fala, ela grita. É verdade, mas assim, como é que eu vou escutar esse grito? É muito difícil, as empresas ficam meio sem direcionamento, sem um norte. Eu vou além, eu estou falando aqui de benchmark. Isso é muito comum nas grandes empresas, né? Grandes corporações, onde tem uma equipe multidisciplinar envolvida no tema, pessoas acompanhando diariamente isso, pessoas atentas aos guidance das autoridades europeias, às decisões baseadas no CCPA. E os micros e pequenos empresários? Micro e pequenas empresas hoje representam 99% do mercado nacional. Para piorar a situação deles, tem lá o artigo 55J, que diz o seguinte: a NPD vai dispor de atos normativos, inclusive com procedimentos simplificados para micro e pequenas empresas. E aí, como é que esse cara vai se adequar? Né? Fica muito difícil. Essa pessoa ele já deveria nomear o encarregado. Você acha mesmo que aquela vendinha da esquina ela tem condições de nomear um encarregado? Ou melhor, ela sabe o que é LGPD? De que forma que isso impacta o dia a dia dela? Não, ela não sabe. Existe uma desinformação muito grande sobre a lei. Né? Um processo custoso. Hoje, no mundo jurídico, a gente vê cursos caríssimos, a hora-aula caríssima. Não estou entrando no mérito se esse valor ele é razoável, não é? Se é caro, se os profissionais merecem, mas assim, são profissionais brilhantes, mas com um custo caríssimo, se tornou um mercado muito caro. Então, eu acho que, como o Fábio colocou, a NPD ela vai ter um papel fundamental nesse direcionamento. Ela tem que ter um senso educacional, tanto para os titulares,
quanto para os agentes de tratamento. Nós precisamos de um norte, né? Então, eu acho, concluindo a minha fala, a falta de regulamentação é péssima. Nós passamos discutindo esse período todo a vigência e esquecemos da regulamentação. Então, eu espero que, a partir de agora, com a autoridade já criada, né, através do decreto 14010, eu espero que agora a gente possa avançar com a matéria até para uma melhoria do processo. O ponto da regulamentação ele é muito grave, de fato. Acho que está todo mundo trabalhando muito benchmark, trocando muita experiência e tentando agir de forma até às vezes intuitiva, de como que, pensando em como que potencialmente pode ser essa regulamentação, e o que gera muita insegurança de certa forma, né? Então, eu concordo com tudo que o Rafael falou. Eu acho que a gente tem pontos graves aqui, de fato, e especialmente, talvez, a impossibilidade de fazer uma conversa, né, para a gente tentar estabelecer esses critérios de forma que seja aplicável para os grandes e os pequenos contribuintes e pequenas empresas. Eu percebo também que tem sido aberto um mercado de gestão documental caríssima para tentar atender e gerir ser um braço das empresas. Tenho muito receio quanto a isso também, porque como é que a empresa está abrindo um mercado como esse, enveredando para um mercado como esse, se nem a gente está conseguindo entender quais são os critérios, quais são os nortes. Então, assim, eu acho que é bem preocupante mesmo e, sem dúvida, se os grandes estão sofrendo, os pequenos vão sofrer muito mais, talvez sequer tenham noção da dificuldade e dos pontos de atenção para a implementação da LGPD. Essa questão realmente da falta de argumentação é muito complicado, né? Isso aumenta o custo do Brasil e isso gera uma insegurança gigante, né? Na medida que é fácil você corrigir o rumo, fazer a sintonia fina de um processo que já está em andamento, né? Mas imaginando que possa vir lá na frente uma orientação da NPD diametralmente oposta àquilo que foi feito, quer dizer, as empresas gastaram tempo, gastaram recursos, quer dizer, de forma desnecessária ou de forma mal empregada, né? Mal colocada. Então, realmente, a falta de argumentação é algo assim que atrapalha, na minha visão, atrapalha de forma gigante as empresas aí, né? E aumenta o custo, enfim, o custo do Brasil no final do dia, né? Eu só queria lembrar os participantes, quem quiser mandar algum tipo de pergunta, enfim, né, sobre o tema, fique à vontade para mandar no chat. No finalzinho aqui da nossa conversa, a gente tenta responder o maior número de perguntas possíveis aí. Pegando aqui um pouco o gancho dessa história toda, né? O que é mais difícil, Marco? Dentro dos 3 P's, né? Você pegar e conseguir adequar os produtos, os processos ou engajar as pessoas, né? Que eu acho que são 3 focos aí de dificuldade, que eu acho que talvez quem está aí mais no compliance, enfim, enfrenta um pouco mais de perto isso, e me parece que tem complicômetros diferentes aí, né? Para mim, sem dúvida, respondendo de forma objetiva, Fábio, processos, né? A gente tem trabalhado muito aí em todas essas frentes, a gente, só dando um passo atrás, nós já temos uma governança estabelecida desde o ano passado, na verdade, do início do ano passado, uma esteira de adequação de produtos, iniciativas, projetos, etc. Mas eu acho que processos é a linha talvez mais complicada de você adequar, não em um primeiro momento. Mas processo é algo muito dinâmico, né? Um determinado processo pode não ter tratamento de dados hoje, pode passar a ter amanhã, né? Pode ter tratamento de dados hoje e passar a ter tratamento de dados sensíveis amanhã. Então, para mim, é um lado mais complexo. Eu acho que projetos ou produtos você consegue estabelecer alguns gatekeepers dentro da governança, é mais fácil de você pegar. Também pode estabelecer dentro de processos, mas aí a própria empresa, seja de qualquer porte, acho que ela precisa estar no estágio de maturidade maior para que você consiga estabelecer esses gatekeepers aí dentro da governança. Se você for construir um novo processo, se você for alterar um processo já existente,
você precisa acessar um determinado fórum, uma determinada área, ou um determinado ponto de controle para que seja feita a avaliação com base na lei. Esse ponto eu acho mais difícil, juntamente com o que você mencionou da criação da cultura, né? E aí não é só você colocar um treinamento, seja online ou presencial, para a empresa inteira, né? E achar que no dia seguinte ali está tudo resolvido e a cultura de privacidade está implantada. Não, isso é um processo, isso leva muito tempo. A gente hoje, puxando para o lado de compliance aqui, se a gente for lembrar que no Brasil, a primeira resolução do Banco Central que falava um pouco de compliance, né, falava de controles internos, é a 2554 de 1998. Isso já tem muito tempo. Olha quanta estrada a gente já percorreu de lá. Claro que compliance é um tema que veio do segmento financeiro aqui do Brasil para o segmento não financeiro, mas você vê que em todo esse período é uma cultura que ainda está em construção, né? Por mais que você tenha sido dado treinamento, palestra, enfim, materiais, casos práticos, etc., é um trabalho de formiguinha. E privacidade, para mim, segue a mesma linha. Quer dizer, a gente vai aí ter muito tempo aí conscientizando as pessoas, as empresas, enfim, toda a sociedade, de que, primeiro, isso é algo que veio para ficar e é importante que fique, né? O Brasil tem aquela coisa de lei que não pega, né? Que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Essa não, é uma lei que tem que pegar, porque é bom para as empresas, é bom para as pessoas, é bom para a sociedade como um todo, mas vai ser um processo. Então, acho que, resumindo, em primeiro lugar, processo é difícil de adequar, principalmente o ongoing, e acho que a cultura, para mim, também tem um grau de complexidade maior, porque é isso, né? Uma mudança cultural nunca é fácil, sempre é difícil. Vou fazer uma pergunta aqui, talvez um pouco mais jurídica, mas, Marcos, fique à vontade de salvar os advogados deles mesmos, né? Que a gente, às vezes, é um pouco complicado. Ih, rapaz! Missão difícil. Não é fácil. Mas eu vou pedir para o Rafael para ali usarem um pouco a bola de cristal deles, que eu sei que eles têm, que é o seguinte, né? Na verdade, né, o decreto, ele meio que criou uma exclusividade da Agência Nacional de Proteção de Dados para aplicar punições, né? Pelo menos essa é a ideia. Vocês acham que essa exclusividade vai se manter, né? Ou, o que eu particularmente até acho que vai acontecer, né? O PROCON vai acabar intervindo, o Ministério Público vai entrar com ações civis públicas e você vai ter que reportar para diferentes órgãos, né? E ter que ir equilibrando os pratos. E talvez nessa demora de implementação da própria agência, da NPD, vai criar um vácuo que talvez esses outros institutos de proteção do consumidor, não sei o que, vão tentar se arvorar na competência da NPD. O que a bola de cristal de vocês vê sobre isso aí? Eu acho que sim. Eu acho que outros órgãos vão se aproveitar, mas eu estou entusiasta quanto à questão da legislação e que tem uma tendência da centralização da imposição de multas e penalidades. Então, eu acho que, ainda que em sede contencioso, a gente conseguiria, acho, na minha bola de cristal, tentar identificar alguma ilegitimidade, esse vácuo, ele ser mitigado com esses processos. Não sei se o Rafael concorda. Se concordo, só discordo da bola de cristal, porque falando em consumerização, eu devolvi a minha porque a minha não acertou nada, né? Eu acho que é possível, isso, a gente já tem uma tendência para isso, né? Nós já citamos casos aqui que, em tese, foram baseados no Marco Civil da Internet e CDC. CDC tem décadas, Marco Civil da Internet está desde 2014. Não é razoável a gente tratar esse tema, esses cases que já estão acontecendo, desconsiderando uma possível influência da LGPD. Ela existe. Nessa última semana, ela foi muito corrida para quem atua na matéria. Nós tivemos multa aplicadas para empresa de roupa, nós tivemos declaração no jornal de autoridades que se dizem com know-how suficiente para atuar enquanto a NPD estiver fraca. Isso vai gerando um ambiente instável, isso é muito ruim. Em paralelo, existem as ONGs que dizem que vão fiscalizar o cumprimento da LGPD, né?
em prol dos titulares, inclusive, existem discussões hoje sobre solicitação massiva de atendimentos previstos lá no artigo 18, né, das solicitações de titulares. Eu acho que o judiciário vai ter um papel relevantíssimo para balizar isso, para frear excessos, né? Hoje nós já temos, inclusive, um precedente falando em dano in re ipsa para tratamento irregular de dados. É perigoso a gente ir por esse caminho. A lei pode acabar ficando, o objetivo da lei pode acabar ficando prejudicado. Então, concordo com o que a Aline colocou. Nós estamos num cenário, nós estamos numa zona cinzenta, né? E torcendo para que o judiciário, nesse período de não atividade da NPD, possa tomar a frente, freando esses excessos para que se evite uma indústria, né? Fazer uma pergunta que chegou aqui para a gente, que é bem prática aqui, e talvez vocês possam dividir como é que vocês estão operando nisso, né? Que é a Yumi Kawamoto. Está perguntando como é que fazer em relação ao descarte de documentos físicos, né? Ela até acha que não conseguiria fazer de foto, mas o que está fazendo seria um relatório de descarte para poder manter esse relatório, talvez na nuvem, eletronicamente, e descartando o documento físico. Vocês, dentro da empresa de vocês têm uma política especificamente para isso? Alguma coisa assim? É importante entender qual documento. E é importante, mais do que isso, entender se este documento ele está sendo ele pode ser potencialmente utilizado para algum outro departamento, ou jurídico ou financeiro, não sei muito bem como funciona a sua empresa, mas é importante entender se esse documento, muito embora já tenha passado o prazo de guarda, ele pode impactar a discussão de um caso. Então, esse é um trabalho que a gente está tendo bastante cuidado. Tem um comitê específico para isso, para a gente conseguir entender se o documento, qual seria a categorização dele. Após isso, vai para o departamento para ele explicar se ele é objeto de alguma discussão, de algum contencioso. Em não sendo, ele também pode ser objeto de algum regime especial, às vezes pode acontecer. E aí, ter um fluxo de manutenção de informação, ou seja, esse documento ele entra nos 5 anos para descartar? Não, então ele vai ter que ser renovado. Isso vai para a gestão documental. É bem complexo isso, porque além do passivo de documento, tem os documentos que são do current, né? do dia a dia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a questão do descarte, não apenas pensar no descarte de forma isolada. Acho que isso é importante, por isso que é bacana ter essa equipe multidisciplinar na empresa, para entender todos os pontos, tanto do próprio descarte, se queima, se joga fora, se picota, se guarda numa nuvem. Então, acho que é um tema muito complexo. Eu entendo que se pautar apenas na data seria um equívoco e seria um grande risco para qualquer empresa. Esse acho que é um dos pontos, não sei se o Rafael e o Marcos concordam, mas na minha opinião esse é um dos grandes pontos mágicos da LGPD, onde não tem uma resposta, enfim, razoavelmente correta, e muito por conta da falta de orientação da Agência Nacional, né, de Proteção de Dados. Na minha visão, você pode chegar no limite na seguinte situação maluca, né? Um titular manda descartar o dado, você descarta e liga no dia seguinte e fala assim, eu quero saber o que você fez com o meu dado, só que você não tem o controle porque você descartou o dado. E se você mantiver o controle, é porque você não descartou o dado, porque você consegue consultar o dado. Então, quer dizer, vira uma maluquice. Talvez, né, e aí acho que a agência vai poder responder melhor para a gente, a ideia do descarte do dado não é simplesmente picotar, jogar, queimar o dado, jogar para baixo do tapete, esconder ele, sumir com ele da face da terra. Acho que a ideia é muito mais no sentido de que ele deixe de ser utilizado, né? Agora, obviamente, tanto as empresas talvez possam acessar esses dados na medida que for necessário, nos prazos prescricionais, etc., até para atender algum tipo de solicitação do próprio titular que mandou descartar o dado no primeiro lugar, né? Porque senão, realmente, como eu consigo consultar algo que foi descartado? Não consigo, né? E a primeira pergunta que eu vou falar é qual o seu CPF para eu consultar se o seu dado foi descartado ou não, por exemplo, né? Então fica complicado, fica um pouco inconsistente essa ideia.
Não sei se vocês concordam. O ponto do inventário de dados, ele é bastante importante. Além dos pontos de entender o papel desse dado no conjunto da companhia, esse inventário ele pode dar um norte para uma pessoa que, como você falou, Fábio, queira entender o que aconteceu com o seu próprio dado. Mas, novamente, é preciso manter uma estrutura específica para isso, para tentar mitigar algum tipo de risco. Ali pontuou uma questão muito importante, que é a categorização do documento e da informação em si, né? Porque você tem categorias por matéria. Você tem que fazer uma divisão para que você consiga fazer isso, garantindo também a segurança do agente de tratamento. A LGPD ela é muito contextual, então isso vai de caso a caso. É preciso você avaliar o contexto daquela solicitação, o contexto daquela necessidade de exclusão. Você tem que dividir ela por matéria. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. No caso da Oi, a gente vive um ambiente regulado, né? Então, torna ainda mais difícil. A atividade regulada ela fica ainda mais difícil você tratar esse tipo de demanda. E nessa linha, né, a Amanda também pergunta, né, como que você vai comprovar que você fez o descarte, né? A gente já tinha falado do relatório de descarte e ela problematiza aqui perguntando, mas será que é só a sua declaração que você descartou é suficiente, né? Como é que você vai provar que você fez o descarte, né? Talvez seja uma outra dificuldade que a própria agência ainda não respondeu e responderá. E por outro lado, a agência ela tem a possibilidade de fazer uma auditoria interna na sua empresa. Então, o grau de complexidade disso. Hoje eu não sei como excluir, né, digamos assim, se eu preciso de uma certificação ou não. E por outro lado, a ANPD ela pode auditar a sua empresa para saber se de fato você tem cumprido os requisitos legais, aquelas obrigações previstas, né? Aumentando ainda mais a dificuldade do agente de tratamento. E essa é a complexidade, né? Quase uma prova negativa, né? Eu descartei, fiz o inventário, como é que eu vou provar que eu fiz efetivamente esse descarte, né? E essa é a dificuldade, né, Aline? Porque uma das, né? Na verdade, tem muitas. Quando você avalia a lei de uma forma geral, quando você começa a descer na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta derivada, que é onde, de fato, o negócio fica complexo, esse é um dos pontos, talvez o principal, onde não ter alguém que traga alguma luz é difícil, porque se já tem alguma autoridade constituída, seria um processo fácil. Hoje, como por exemplo, CVM. CVM, eu estou com, né, ou no nosso caso aqui, a Anatel. Estou pensando nessa linha de raciocínio e tenho um planejamento de fazer esse processo ou esse procedimento. O que você acha? Como é que você entende? A Anatel vai dizer que concorda ou não concorda e é do jogo. Agora, não ter para quem perguntar é muito ruim. Um pouco nessa linha, o Luiz pergunta aqui para a gente se essa falta de orientação da agência se dá margem, pelo menos, para a relativização ou para a gente argumentar, as empresas defenderem que teria que ter uma relativização amanhã ou depois na aplicação das penalidades, enfim, ou a não adequação, né? Seja agência ou seja algum outro órgão tentando penalizar, né? Quer dizer, a falta desse norte, a falta da sintonia fina, do cheiro da agência de o que deve ser feito, a gente escolher para ir para a esquerda ou para a direita, a gente não pode falar, olha, eu não posso ser penalizado porque eu fiz uma escolha justa aqui, né? Sim, e nesse sentido é a importância, primeiro, do caráter educacional da autoridade, né? Por outro lado, a gente tem que ter um judiciário também, como eu disse, para frear esses excessos. Nós temos que ter um balizamento aí para a gente alcançar um meio termo, tanto para o titular quanto para a agente de tratamento. A gente está falando de um processo muito complexo. Eu até acho o seguinte, eu acho que dá para tirar da lei algumas normas que são assim, auto-aplicáveis, né? Por exemplo, a exigência de um DPO. É uma coisa que, enfim, a própria lei estabelece e você não tem muito detalhe sobre isso. Está ali, né? Agora, existem outras normas que não. Elas necessitam, talvez, de uma regulamentação, né? Então, enquanto não tiver essa regulamentação, talvez do ponto de vista jurídico, seja difícil a agência impor uma sanção, né? Porque você não tem a instrução de como seguir, né? Mas, enfim, a minha bola de cristal também às vezes falha, né?
E vocês acham que, dentro desse contexto todo, gente, ao longo do tempo, assim, a LGPD, o que vai ser aí mais difícil, né? Ou melhor, reformulando um pouco a pergunta, será que as pessoas e as empresas, no médio e longo prazo, vão ter a maturidade para lidar com a LGPD do jeito que tem que ser? Então, quer dizer, evitando aí um excesso de consumerização do lado dos titulares ou ações oportunistas. Tem até um dos participantes até pergunta se isso não vai dar margem para ações oportunistas no mercado. Minha opinião, não sei de vocês, mas a minha opinião, sim, vai dar margem, mas eu acho que faz talvez um pouco parte desse processo de maturidade mesmo. Então, voltando, vocês acham que as empresas e as pessoas estão preparadas para amadurecer, enfim, considerando que a gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, que até hoje gera muita dúvida ou muita discussão em vários aspectos, em vários pontos, né? E será que a LGPD não vai para o mesmo caminho? O que vocês acham? Eu entendo que é um processo natural, um processo principalmente de adequação cultural. Hoje, a gente faz aquela pergunta, quem lê uma política de privacidade? 99% da população ela não sabe a relevância daquilo, a relevância dos dados dela. Quando eu falo adequação cultural, não é só para os titulares, não, até para os agentes de tratamento, tem que ser uma adequação cultural geral, né? E tem um ponto interessante também, porque a nossa legislação ela usou como base o GDPR. Né? A cultura de proteção de dados na Europa ela é muito antiga. A GDPR ela é oriunda de um ato normativo de 95, né? As diretivas. Lá já existe essa cultura, o Brasil demorou para acordar. Então, hoje, nós estamos indo de 0 a 100. O Brasil acordou tarde. Então, mais uma vez, a importância do caráter educacional da NPD, inclusive vale citar aqui a questão da PEC 17, né? Que pretende incluir a proteção de dados como um direito fundamental. Isso é muito importante, até para dar uma robustez ao tema. Bom, eu vou dizer o que eu gostaria que acontecesse, né? Não sei necessariamente se vai acontecer. O que eu gostaria que acontecesse é que a autoridade, quando for constituída e quando começar a atuar, ela tivesse uma linha mais de promoção de debate, mais educacional, mais, como é que eu vou dizer, mais colaborativa. Eu acho que se a autoridade for constituída com uma linha de atuação meramente punitiva, eu acho que a gente vai perder uma oportunidade enorme de fato, né, implantar uma cultura aí de privacidade de dados no Brasil. Eu tenho muita expectativa sobre qual vai ser a linha de atuação da autoridade. E aí acho que depende do caminho que for adotado, a gente pode ter ou não, enfim, um segmento melhor ou pior, ou, enfim, como eu falei, desperdiçar uma enorme oportunidade de promoção de um debate, de conscientização, de construção de uma cultura nas empresas, na sociedade, etc. Então é isso. Não sei se é o caminho que vai ser adotado, mas eu tenho expectativa de que seja. Eu acho que a gente, como o Rafael falou, está indo de 0 a 100, e esse 0 a 100 vai fazer com que esse pêndulo esteja dissociado do equilíbrio que a gente espera que exista. Então, eu acho que até a gente vir para o equilíbrio, e acho que esses órgãos deles devem ter uma conversa muito afinada com todo mundo para entender as realidades. Enquanto isso, acho que a gente vai colher os frutos negativos dessa adaptação e desses entendimentos. Mas eu acho que a minha perspectiva é que no futuro, dentro da minha bola de cristal, a gente consiga entrar nesse equilíbrio e que não seja meramente punitivo e que seja de fato educacional. Acho que é a velha história da tese, antítese e síntese, né? Quer dizer, você para chegar no ponto de equilíbrio, você tem que chegar, talvez, às vezes, nos dois extremos para conseguir chegar no ponto de equilíbrio, não tem jeito, né? E aqui Bom, como a gente já está alcançando aqui mais ou menos 1 hora, enfim, senão o webinar começa a ficar muito longo, enfim, para a gente ir já para o encerramento, eu queria perguntar para vocês o seguinte:
fazendo um exercício de futurologia, né? Olhando projetos do futuro, né? Que ainda virão para as empresas, né? E com um olho no retrovisor, olhando o passado, o que aconteceu com a LGPD. Toda essa história de vigência, de falta de autoridade, de falta de regulamentação, de ter que trabalhar um pouco nesse ambiente no escuro. Quais vocês acham que vão ser as 3 principais lições que a gente vai conseguir tirar, né? Pode ser de forma resumida, tá? Que a gente vai conseguir tirar dessa história toda da LGPD e que a gente vai conseguir no futuro aplicar para novos projetos, para novas dificuldades, enfim, de implementação de novas questões que ainda virão, né? Olha, eu acho que o mais importante é a gente entender sobre o papel desses dados, né? Não se preocupar apenas com os reflexos desses dados. Eu acho que a gente pode utilizar a gestão documental e os dados, de certa forma, como um braço para a gente, para a nossa operação, seja ela qual for. Entender o nosso cliente, entender como que esses dados podem ser utilizados, uma vez que eu vou ter que montar um time inteiro para fazer a gestão disso. Não se preocupar apenas com descarte, com afastar a aplicação da multa por falta de adequação. Acho bacana também que o ponto da LGPD ela traz uma atenção maior ao cyberataque e também traz um destaque para o compliance digital, que ele é muito importante para todas as empresas. Então, acho que são 3 pontos que eu acho que estão sendo colocados em pouco tempo, às vezes até na marra, mas eles vão dar um salto para todas as empresas que conseguirem efetivamente montar esse comitê, essa gestão para adequação da LGBT foi puxado, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu poderia citar, inclusive, as 7 bases lá do famoso Privacy by Design, né? Mas, assim, para não ficar muito no by the book, eu acho que é importante tratar o titular como centro. É importante dar a visibilidade para ele, essa transparência, a questão da transparência da forma que você vai tratar aqueles dados, né? A chamada autodeterminação informacional, já reconhecida inclusive pelo STF, no caso MP 954, que foi objeto da DI 6387. Isso é muito importante, mas eu acho que o principal de todo esse processo que a gente está vivenciando hoje é que é um tema multidisciplinar, né? Isso é uma corrente. Os elos eles não podem se romper. Se romper um elozinho, você pode ter o seu trabalho jogado para água abaixo. Então, a sinergia dentro das empresas ela é fundamental para um trabalho bem sucedido, especialmente na questão de proteção de dados. Com certeza, não é um trabalho de um exército de homem só, não, né? Quer dizer, realmente o trabalho aqui, a união, realmente é o que vai fazer a força aqui, né? Marcos? Eu acho que, para mim, essa questão da disciplinaridade também é um dos fatores mais importantes e que que eu vou levar, talvez, de histórico de aprendizado do processo de aplicação, né, da lei, né? Eu acho que, no nosso caso, a nossa experiência tem sido muito rica, né? São várias áreas atuando em conjunto sobre um aspecto de como citou o próprio Rafael, de colocar os dados no centro. Eu vejo uma reação muito positiva das áreas de negócio também nesse processo, que cada vez mais buscam a gente, nos procuram para atuar de uma forma proativa e quando você vê que, de fato, a roda está começando a girar, né? Isso tem acontecido de uma forma muito, muito recorrente. E eu acho que o terceiro aprendizado que eu vejo, né, de fato, a gente não contar com nenhum tipo de adiamento ou de postergação legislativa. Isso já deveria ser uma condição sine qua non para todas as empresas, mas eu acho que a lição dessa vez foi grande, né? Se o inicial era X,
foca nesse prazo inicial, concentra todos os seus prazos inicial e deixa a discussão acontecer. A discussão vai e você dentro de casa está ali se preparando, está caminhando para o seu processo de adequação. Se adiar, ok, adiou, mas se não adiar, você está pronto. Então, acho que isso traz um aprendizado aí para todo mundo, para os próximos processos de adequação. É o seguinte, cara, não tenta usar aí a questão da bola de cristal, adiar, não vai adiar. Não, o prazo é agosto, então vamos concentrar os esforços em agosto, enfim, no prazo. E aí, se a discussão favorecer a gente em algum momento, ok. Se não favorecer, vida que segue, já estamos prontos ou muito próximos. Aquela velha história, não deixa para amanhã o que pode fazer hoje, né? Quer dizer... Afinal, um dia a regulamentação chega, né? Exatamente. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui, já ultrapassamos aqui 1 hora de conversa, enfim, até para a gente não se alongar, eu queria de novo agradecer a presença aqui dos nossos convidados, quer dizer, uma honra sempre para a gente faz esses webinars realmente para vocês que nos assistem, para os nossos convidados, que são grandes parceiros sempre aqui de discussão dos assuntos, dos temas, né? Então, queria de novo agradecer, que sempre ilumina a nossa conversa, as experiências, as percepções, enfim, dos nossos parceiros, né? E obrigado pelos participantes também, porque a gente faz isso, quer dizer, para todo mundo que está assistindo a gente, sem esses participantes, nada disso faria muito sentido, né? Então, de novo, muito obrigado e acho que até a próxima, que muitos webinars ainda virão sobre o tema, com certeza. Obrigado, realmente. Foi um prazer muito grande. E só para encerrar com uma situação engraçada, o Rafael falou que a gente foi de 0 a 100, né? Muito rápido, né? E é verdade, né? Vai ter a citação do Saramago que ele fala: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, talvez a gente tenha que estar no meio dos dois aí. Eu agradeço também a oportunidade. Foi um prazer conversar, trocar essa experiência com vocês e até a próxima. Agradeço o convite, fico à disposição para as próximas conversas, até para agradecer especialmente e fazer parte dessa mesa aqui virtual que espero ter feito jus ao nível dos participantes. É isso. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e realmente fico à disposição. É um processo árduo, complexo, mas acho que vai ser enriquecedor para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.